a gente tinha uma relação de dimensões de variáveis rasterizado através de um processo de combinação linear ponderada, envolvendo as partes interessadas, e nós tínhamos a chamada superfície de atrito. Ou seja, nós tínhamos uma espécie de mapa de calor mostrando onde que o traçado era mais viável. Assim, não é que ele era mais viável passar, é assim, segundo essa inteligência, ofereciam as áreas que, se você estudar um traçado ali, é mais interessante do que outras áreas. Porque o trabalho de engenharia, assim, André, ele nunca vai ser dispensável por qualquer inteligência que se crie. Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schomer, estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nós já falamos aqui várias vezes que a tecnologia finalmente está invadindo a engenharia. Cada vez nós trabalhamos com aplicações mais e mais sofisticadas, nos ajudando a resolver os maiores desafios. E hoje eu tenho a felicidade de trabalhar esse tema de novo aqui no canal com uma aplicação muito especial. A gente vai ver como foi utilizada a inteligência artificial para a definição do melhor traçado de um trecho ferroviário. Uma conversa muito interessante aqui com o Thiago Dantas, gerente de produtos da TPF Engenharia. Thiago é engenheiro civil, tem MBA em infraestrutura de transportes e também MBA no uso do BIM para projetos de infraestrutura e é certificado PMP pelo PMI. Thiago, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Obrigado, André. É um prazer estar aqui. Eu sou seu fã, viu? Eu acho que assim, um podcast de engenharia é uma coisa extremamente importante. Na verdade, assim, podcast em assuntos que são úteis para todos, assim, sobretudo a área de engenharia, que é uma área meio assim, é uma pessoa lá fazendo conta, reservada. Não, pô, engenharia tem em todo lugar. Eu acho que é uma coisa fantástica, é um prazer estar aqui. Ah, legal, o prazer é meu. Realmente é uma área carente, né, de algumas conversas mais francas e a ideia é fazer provocações bacanas aqui para o nosso público. E realmente tem esse canal já com mais de 2 anos, criou vida própria, é muito bacana. Em qualquer lugar que eu vou, o pessoal me para, pede para tirar foto, fala que está ouvindo o canal. É muito legal ver que a gente está trazendo discussões de valor para o nosso mercado, né? Sem dúvida nenhuma. E você sabe que eu estava pensando um dia desse isso, assim, sabe? Assim, a área de infraestrutura, especialmente, é uma área que não tem muita conversa sobre. Você percebe assim, o mainstream é debater sobre temas polêmicos e etc. Eu digo, pô, peraí. Mas a infraestrutura é o que dá assim, materialidade à vida de muita gente. Isso não é debatido, parece uma coisa muito de especialista, mas não é. Eu acho que não é, sabe? Assim, ver uma proliferação de debates e conversas sobre temas de infraestrutura, eu acho que é bom para todo mundo. É verdade. E até para criar o desejo dos profissionais de trabalharem nessa área. A gente que é tão carente aqui no Brasil, não só de infraestrutura em si, mas de profissionais para trabalhar em grandes projetos desse tipo. No momento onde hoje a gente vê a renovação de várias concessões que tendem a levar esse mercado a outro patamar, a gente sofre em toda a cadeia, não só de pessoas para projetar, como planejar, também executar esse tipo de projeto, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. E a minha área, especialmente, é uma área mais voltada para transporte. E quando a gente para pensar assim em transporte, é incrível como ele está em todo lugar. Todo lugar você tem transporte. Ele é um insumo, ele é um custo, ele é algo que está em todo lugar. Então, acho que dá um pouco de atenção a essas áreas, assim, sabe? E mostrar como ela tem uma interseção com a vida real das pessoas, né? Não é que ela é uma área técnica para se debater só engenharia. Ela faz parte da vida real das pessoas, sabe? E foi uma área que evoluiu historicamente, né? Então você imagina que era transporte 100 anos atrás e o que é hoje. Só que tem um problema. Como não se faz o contraste normalmente sobre isso, as pessoas acham que sempre foi assim. Mas quando você faz o contraste, peraí, antigamente não tinha carro, cara. Pois é, não tinha. Antigamente, levar coisas pesadas de um lugar para o outro era uma coisa dificílima. Você veja, né? Até mesmo o exercício do poder era quase impossível. Assim, deixa eu falar só um fato assim, curioso. Vocês vão ver que assim, a minha área é engenharia, assim, mas eu adoro esses temas, sabe? Filosofia, esse tipo de coisa eu adoro. Você veja, né? Antigamente, você sabe que o alistamento militar obrigatório foi feito um dia desse. Não é uma coisa antiga na história. Então, como é que funcionava antes? Os reis e etc., os imperadores, tinham que convencer comunidade a comunidade a ir para a guerra. Você entende onde que eu tô querendo? Já quer dizer, através dos meios de transportes é que a coisa alterou muito.
para todos os lados, inclusive para a guerra. Eu sei que é um tema muito ruim de falar, assim, é um tema. Mas o que eu estou querendo dizer é que a importância de transporte para a vida das pessoas é uma coisa extraordinária. Extraordinária. É Enfim. verdade, né? Essencial na nossa vida moderna e para, né? Quantas pessoas pegam trem, metrô, ônibus para ir para o trabalho todo dia, dependem de uma malha bem dimensionada, um sistema confortável, coisa que infelizmente não é muito a nossa tradição, mas enfim, temos condições de mudar isso. Com certeza. Você sabe, viu, André, que eu li em algum livro, não sei agora a referência do livro, que um pouco da integração que teve do norte com o sul da América, você sabe que lá era um conflito muito grande. Parte disso foi graças à ferrovia lá transamericana. Ou seja, uma infraestrutura que ajudou na integração ali daquela relação conflitiva entre o povo americano, sabe? Então, você vê até onde a coisa vai, né? Enfim, é um bom debate. Pontos de integração, né? Isso que é muito bacana, muito legal. Tiago, conta um pouquinho para o nosso público, né, a tua trajetória profissional e como é que você passou a se envolver com projetos de ferrovias. Maravilha. Bom, eu trabalho hoje na TPF Engenharia há 13 anos. Há 13 anos. Eu entrei aqui quando eu tinha 17 anos de idade. É uma empresa que eu gosto bastante. Na verdade, eu entrei na Projetec, que é uma empresa do Recife, né? Uma empresa voltada a projetos de infraestrutura, irrigação, projeto de rodovia, ferrovia, supervisão, gerenciamento, etc. E a Projetec, ela foi comprada por uma empresa chamada TPF SA. A TPF, ela tem sede na Bélgica e ela adquiriu 3 empresas no Brasil, inclusive a Projetec. Então, eu saí. Na verdade, eu não saí. Eu estava na Projetec e fui integrado na TPF. Então, a TPF, ela está em 40 países, é uma empresa bem grande, né? E na TPF eu já trabalhei em várias coisas. Eu já trabalhei na supervisão de obra, já trabalhei fazendo um projeto de rodovia, já trabalhei fazendo um projeto de aeroportos, mas de um tempo para cá eu me dediquei bastante a um projeto especial, que é o projeto de uma ferrovia chamada Nova Ferroeste. Na verdade, o nome completo é um estudo de viabilidade técnica, econômica, operacional, ambiental e jurídica da Ferroeste, que é uma ferrovia de mais ou menos 1.500 quilômetros, que vai do centro-oeste, no Mato Grosso do Sul, corta o Paraná inteiro, chega até o Porto Paranaguá, tem um ramãozinho de Cascavel para Foz e um outro ainda de Cascavel para Chapecó. Então hoje eu trabalho com isso. Eu trabalho também com várias outras coisas na empresa. A empresa, ela assim, não é uma empresa setorial que você faz apenas uma coisa, você meio que trabalha em várias coisas assim. Mas vamos dizer que o portfólio, a área de atuação minha é a área de infraestrutura. E assim, você sabe, André, que eu gosto muito de engenharia. Gosto muito de trabalhar 13 anos nisso daqui. Adoro isso daqui. Só que eu também, se o pessoal quiser me conhecer um pouco, né? Eu gosto de outra coisa também. Eu gosto bastante de filosofia e literatura. Assim, eu acho que são esses temas assim que me explicam um pouco. Bacana. Isso é muito bom, né? Quando a gente soma coisas que no primeiro momento parece que não se somam, que não são complementares, mas na verdade é justamente o contrário, né? A gente consegue ponderar entre os dois, acho que e muito vai aparecer na nossa conversa aqui. Tô curioso. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho até que é uma coisa bem moderna. Nós confundimos assim o estudo com a profissão. Meio que assim, eu vou me formar nisso, me especializar naquilo ali, e eu sou isso. Eu digo, não, você é muito mais do que isso. Nossa, você não sabe o que você é. Isso é só um pedacinho de você. Então, assim, eu acho que isso é uma mensagem importante, sabe? Você é muito mais do que a sua carreira, até mesmo acadêmica, entende? Enfim. E eu acho que literatura e filosofia são temas que estão mais voltadas assim. Não são temas de utilidade, sabe? Não, eu estudo isso para aquilo. Não. É um tema mais pessoal. Entende? Eu acho que ele se explica. Ele não é uma coisa voltada para um objetivo específico, entende? É por isso que eu gosto. Eu acho que é uma coisa que vale a pena por si mesmo, entendeu? Sabe? Aquela história da arte pela arte. Tipo isso. Tipo isso. Não, isso é muito legal. E outra frase que você comentou no começo, né, que a gente se confunde com a nossa profissão e muito com a nossa posição também. Quantas e quantas vezes a gente não viu profissionais que eventualmente foram desligados da empresa porque teve uma baixa na carteira de projetos e a pessoa já estava ali há 10, 15, 20, 30 anos e a pessoa não sabe mais o que fazer. É triste, né? Mundo porque caiu. Ela se identifica tanto com a posição dela naquela empresa que leva um tempo, às vezes muito grande, para a pessoa poder dizer, não, peraí, eu não sou aquele emprego, né? Aquele emprego era parte das minhas capacidades, mas vamos buscar uma nova oportunidade, uma nova atuação, vamos se reinventar, né?
Com certeza. Então, isso é muito bacana. Já teve até, André, um cidadão, que eu não lembro agora do nome, que disse assim: você é mais ou menos o que você deu atenção. Mais ou menos É. isso. Então, sem dúvida nenhuma, se você só dá atenção à sua atuação profissional específica na sua vida inteira e tudo mais é um lazer, você, sem dúvida nenhuma, é mais ou menos aquilo. Então, quando você sai da empresa e tal, você fica com sem chão, né? Só É. que talvez não seja uma boa ideia dar atenção só a isso. Talvez você ampliar o seu horizonte de atenção seja bom, né? Seja bom. Para assuntos Isso. também extras, assim. Com Sem dúvida certeza. nenhuma. Bom, você comentou sobre o projeto da Ferroeste, que é o foco da nossa conversa aqui hoje, e ligando já com a tua fala lá no começo, da Uhum. importância da gente olhar a infraestrutura com outros olhos. Eu, como moro aqui em Curitiba, e você também está morando em Curitiba, quanto a gente sofria mais no passado com filas intermináveis de caminhões na BR-277 de Curitiba até Paranaguá. Eu Sim. lembro que até uma época eu estava trabalhando com planejamento e controle de uma obra no terminal da Transpetro, lá em Uhum. Paranaguá, e eu saía já no contorno aqui de Curitiba, a fila de caminhões estava aqui, 90 quilômetros de distância, tinha caminhão parado porque não tinha infra para poder descarregar no porto. Sim. E aí a gente conseguir chegar mais perto da produção lá no Centro-Oeste e trazer via ferrovia, interligando a Ferroeste, e também tem um mega projeto que aí já pelo tamanho e pela intervenção ambiental não sei se sai, que é a duplicação da descida aqui para Paranaguá, né, de Curitiba a Paranaguá, que é o traçado da ferrovia antiga. Eu sou apaixonado por aquele projeto, tem mais de 100 e poucos anos, né? Aquilo é uma beleza Uhum. de engenharia. É uma intervenção muito grande que está sendo prevista para poder duplicar e aumentar a capacidade, porque realmente hoje está muito limitado. E isso Uhum. facilita, é um ganho para a sociedade, um menor custo de Uhum. transporte, um país mais competitivo, e aí geração de riqueza para o interior, sem depender tanto de trânsito, tráfego em Uhum. estrada e caminhões Com por aí. certeza. Então, você comentou um pouquinho sobre o projeto, e aí, sobre o tema específico da nossa conversa, né? Eu vi Uhum. uma palestra sua onde você comentou que foi utilizada inteligência artificial para poder fazer a escolha do melhor traçado de um determinado trecho dessa ferrovia. Quantos quilômetros que é mais ou menos esse trecho que vocês utilizaram a tecnologia? A ferrovia inteira, os 1.500 quilômetros. A ferrovia inteira, a ferrovia inteira. Mas, André, deixa eu só fazer aqui uma pequena introdução sobre a Uhum. ferrovia em si, antes de entrar na inteligência, na coisa específica da Aham, ferrovia claro. em si. Mas só antes, fazendo um pequeno parênteses, que eu estou aqui como o Tiago Dantas, eu não estou aqui representando, fazendo eco a nem a TPF e nem a nada. Na verdade, eu estou aqui debatendo com o André, pessoalmente falando. E Uhum. assim, primeiramente, eu fico feliz em falar sobre ferrovia, que é um tema no Brasil que não se fala há muito tempo. O Brasil, você sabe que no século XIX por ali, o Brasil ele estava na vanguarda de ferrovia. Ele não era um país muito diferente do exterior assim, não. Ele estava lá, na época do Império ainda, né? Só que aí foi no século passado que a gente fez a escolha por automóvel. A gente fez essa escolha. A gente duplicou por 10, 100 vezes o número de carros. Só que a gente fez isso em detrimento da ferrovia. Eu não estou dizendo que você tem uma expansão rodoviária. Aquela época foi ruim, necessariamente. Todo mundo estava fazendo isso. Quando começou a chegar carros e mais carros cada vez mais capacitados, foi um milagre. E é muito difícil ser contra isso. Assim, não, não era para ter tido aquilo. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é ter sido feito isso em detrimento da ferrovia. Não Se você precisava pega despriorizar outros não modais, né? precisava. Se você pega o trem lá de Londres, você tem uns videozinhos que mostram o histórico de crescimento dele. Você vê que é algo mais ou menos assim. Cada ano estavam fazendo alguma coisa ali. Cada ano aumentava 10 metros de túnel, estava crescendo devagarinho, devagarinho. Só que quando você coloca 2, 3 séculos, a coisa fica imensa. Aqui no Brasil teve um apagão. Um apagão. Isso foi muito ruim para o país. Mas assim, isso está subjacente a isso, a ideia de que ferrovia é uma coisa boa. Será que é mesmo? Uma das coisas que eu falo hoje é assim: qual é que é o tema hoje de debate global na área de infraestrutura? Para mim são duas siglas. Tem muitos temas, né? Mas tem duas siglas que dominam, fora a inteligência artificial, que já é uma coisa maior ainda, na minha opinião. É ISG e BIM. Eu vou pegar Isso. só o ISG. Eu vou pegar só isso aqui. Para mim, falar desse tema a sério, quando você coloca em transportes, é falar de ferrovia. Porque a conta já foi feita. Se você acredita, leve em consideração a questão da emissão de CO2,
para uma mesma tonelada de carga, a ferrovia emite 4 vezes menos, materialmente falando. Então isso não é, eu não estou falando dos outros benefícios que se tem. Se você pegar só esse, e por que isso é importante? Porque o transporte, assim, o principal parâmetro para se medir se algo é verde ou não, na minha opinião, em transporte, é queima de combustível. Por um motivo simples. Se debate bastante a intervenção da construção em si, sabe? Quando você vai construir, você vai suprimir um monte de coisa. Sabe o que você suprime em certo espaço ali, você consegue assim plantar de volta. Só que a emissão por combustível é o tempo inteiro. Tem ferrovia que está operando há 100 anos. É 100 anos daquela emissão especificamente. Então, você economizar aí, você deixar mais verde, nesse caso aí, é o mais importante. Então, veja a conta, é 4-1. Então, eu acho que isso aí é um fator importante. Muita coisa. Então, fora a questão de segurança, né? Quantas cargas você tira da rodovia? Com certeza, assim, esse é um tema, ESG. Agora tem um outro tema que eu acho que é fantástico, assim, o nosso estudo, meio que assim, um dos resultados dele é uma conta logística, e essa conta, André, por coincidência, também é 1:4. Quer dizer assim, a gente reduziria 25, 24, 25% do custo logístico aqui, para transportar carga. Nossa, assim, esses 24%, para quem está nos ouvindo, pode parecer um número pequeno, mas assim, a correlação que isso tem com um montão de coisa que a logística proporciona é indescritível. É muita coisa mesmo. Reduzir 1/4 do custo de transporte de algo, nossa, assim, eu não conseguiria, eu não tenho nem capacidade de explicar o desdobramento disso. Então isso é muita coisa. Então, veja, tem a questão de ser mais verde, tem a questão do custo logístico, mas tem outra também. Se você for comparar o número de acidentes através de alguma coisa de trem, e olhe que Curitiba, nesse aspecto, não é um modelo. Eu acho que tem algum cadastro federal que explica a quantidade de acidentes que tem por linha férrea, sobretudo na transposição de área urbanizada, né? Curitiba é o campeão. É a campeã. Olha só. É a campeã. Só que, veja, se você for comparar isso com acidente rodoviário, aí não tem comparação possível, entendeu? Não tem comparação. Porque o trem, por sua natureza, é uma coisa expressa. Sobretudo o trem de carga, ele é uma coisa expressa. Ele não tem muita assim, intervenção ali humana no meio. Ele não tem pedestre passando e tal. Sobretudo no desenho da Ferroeste, que pretende ser uma linha-tronco ferroviária de carga. Eu não estou falando de uma linha que passa no meio de cidade, etc. Até porque uma ferrovia do porto da Ferroeste, uma das premissas que se tem é que não passe por centros urbanos. Enfim, então se você for pegar tudo isso daqui e mais um montão de coisa, mostra que discutir ferrovia, eu estou falando nem você construir, mas só discutir já é um aspecto importante. Para o pessoal entender a força que é, a importância que tem, sabe? Com certeza. Não, muito bacana. Os benefícios são muito grandes, né? E são investimentos, como você falou, que duram muito tempo. Tem, como falei, a ferrovia aqui que desce para Paranaguá tem mais de um século e opera a plena carga, né? Só não opera com mais carga porque não cabe. É uma linha única, tem alguns pátios ali para você ter cruzamento de composição, mas se tivesse mais capacidade, estava operando mais. Com certeza. André, eu vou até lhe sugerir, porque não vai dar tempo nessa, tá? Mas um outro tema, para outra conversa importante, que é assim, será que investimentos, colocar capital em ferrovia, faz sentido, já que é uma coisa muito, vamos dizer assim, muito cara? Porque assim, ferrovia ela tem uma característica, você não vai fazer um pedacinho pequenininho, né? De rodovia tu ainda consegue ter uma flexibilidade, segmentar em um montão de trechos, mas ferrovia já é uma coisa, você tem que unir um centro de gravidade de carga com um porto, com alguma coisa assim. Então é um investimento muito caro. Mas será que ele tem que se pagar só por sua receita? Ou será que uma PPP, alguma coisa ali de público e privado, parece uma boa ideia, não pensando só na viabilidade por si, daquele projeto, mas pensando no país, numa coisa maior. Enfim, eu acho que isso é um tema interessante, porque se eu ouvi muito falar assim, poxa, uma ferrovia que ela não se paga. Eu digo assim, poxa, mas a conta que ela não se paga por sua receita, eu não sei se é a única pergunta. Eu acho que ela se paga com uma certa ajuda, com um certo subsídio, é uma pergunta importante também de ser feita. Tem que ver o resultado que ela dá. Enfim, mas é outro tema. Esse aqui é um tema que dá mais uma hora de conversa, sem dúvida nenhuma. Mas é o conceito de valor, né? Geração de valor, não só daquilo que você tira de receita, né? Se a gente olhar mesmo rodovias, né? Quantas rodovias, trechos são feitos que não...
hoje está muito comum a questão do pedágio, mas não são todas, né? O governo vai lá e coloca dinheiro, investe naquela infraestrutura, coloca depois manutenção, etc., e não tem receita nenhuma dali, né? Uhum. Então Perfeito. A sua palavra aí foi ótima. O valor, a cadeia de valor, né? Quer dizer, o valor de algo não se explica apenas no seu resultado financeiro segmentado ainda. Porque a gente está Exato. falando da receita que a ferrovia proporciona. Mas peraí, mas o valor que ela gera não é só isso, não. Tem mais um montão de coisa. Enfim. Com certeza. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações. Mas alocar e realocar capital dentro de um portfólio de investimentos sempre é um grande desafio ainda para a maioria das empresas. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução completa de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir a governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de experiência no mercado corporativo, a Prosper já foi reconhecida pela Microsoft por 6 vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em soluções de gestão de projetos e gestão de portfólio. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes empresas no Brasil e no mundo, e você pode conhecer mais sobre essa solução clicando no link aqui na descrição desse episódio. Mas então, a gente comentou, né, a respeito do projeto e tem essas limitações que você comentou, inclusive você tem naturalmente, a ferrovia ela tem limitações muito maiores que uma rodovia em relação à questão topográfica, a ângulos de inclinação, que você tem rampas, raios de curva, etc. Então isso acaba limitando muito no seu projeto, que você não pode contornar qualquer obstáculo do terreno. Muitas vezes você vai ter que atravessar aquilo de um jeito, seja através de um túnel, um viaduto, alguma coisa assim, e aí o custo acaba sendo muito mais alto se for comparar o quilômetro de rodovia. Certeza. E eu imagino que isso entra muito na consideração da maneira com que vocês utilizaram a tecnologia para ajudar a escolher a melhor opção de traçado que vocês precisavam. Como é que foi esse processo? Assim, como é que foi trabalhar requisitos de engenharia para dentro de um modelo tecnológico de inteligência artificial para que você pudesse casar essas duas coisas? Ou seja, fazer a máquina pensar como engenheiro e te ajudar na tarefa. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho do porquê que essa inteligência artificial foi importante, de onde que nasce isso, mas antes eu te falo assim, normalmente quando você projeta uma rodovia, você meio que respeita as normas, oferece segurança ao usuário, só que na ferrovia, como você já disse, uma série de limitações geométricas, ela tem uma característica que você tem que estar sempre modelando a geometria dela, casando com a questão operacional. Então, quando você coloca uma rampa ali ascendente para a ferrovia, não é que você está respeitando ou não a norma, é que você está gerando um transit time maior para os trens, vai gerar uma demanda maior de trens. Essa demanda maior de trens gera mais combustível, gasto e diminui a capacidade operacional da via como um todo. Porque não esqueçamos, a Ferroeste está inserida no Paraná, em Santa Catarina e no Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul é um estado importantíssimo em produção de grãos, sobretudo soja e milho. O estado do Paraná também produz grãos, mas é um estado também campeão em proteínas, assim como Santa Catarina. Santa Catarina é o estado mais produtor de suínos do país. Então, quando você junta 3 estados produtivos, você tem uma quantidade muito grande de carga. E você tem que dimensionar uma ferrovia capaz de levar essa carga. Então você percebe que modelar uma geometria de uma ferrovia é diferente, inclusive por isso, porque você tem que proporcionar capacidade operacional. Se ela ficar com rampas sempre na inclinação máxima, raios curtos e tal, você pode chegar a um momento e você tem que ter um corte de carga. Você tem que fazer uma ferrovia que não é capaz de levar aquela carga. Então tem assim, muitas questões, além, obviamente, do custo, né? Mas, André, falando um pouquinho dessa inteligência que foi aplicada. No começo do estudo, nós temos que estudar, basicamente, você consegue ver 3 estados. Porque se a ferrovia corta o Mato Grosso do Sul, o Paraná inteirinho, e tem um ramal que vai até Santa Catarina, além do ramal que vai para Foz, você tem 3 estados, e você tem uma quantidade de
vetores de interferência de elementos a serem considerados para o melhor traçado possível, extraordinário. Extraordinário. A pergunta que nós tínhamos de partida é: como que a gente vai pegar esse imenso banco de dados, tão grande quanto 3 estados, e trabalhar isso de uma maneira inteligente? Como é que normalmente o processo é feito? Você capta todos os dados que têm a ver com geologia e geotecnia, chama um especialista na área e pede o parecer dele sobre, olha, onde é que eu ponho aqui um traçado de uma via férrea aqui, que seria mais interessante, que oferecesse menos riscos geotécnicos. Aí você pega uma outra pessoa que tem a ver com a parte econômica da coisa toda e fala assim, olha, a gente tem que se aproximar de áreas produtivas. Por qual motivo? Porque você sabe que a ferrovia não chega na fazenda. Ela não vai captar lá a soja, ela vai ter uma série de terminais ferroviários no meio e você vai precisar da rodovia sempre para tirar lá do produtor e colocar no terminal ferroviário. E quanto mais próximo nós ficamos das áreas produtivas, menor a perna rodoviária e mais atrativa ela fica. Só que não necessariamente essas áreas estão casadas com um risco geotécnico. Ao mesmo tempo, vai aparecer na história especialista ambiental, que vai dar o parecer dele. E assim por diante. E vai aparecer um engenheiro civil também para ver os aspectos físicos. Não, aqui não pode ficar de jeito nenhum. Isso aqui é uma área escarpada. Não, mas aqui é uma área importante. Aqui é uma área que não tem terra indígena. Então, como a gente relaciona isso tudo? Então, o que foi que a gente fez de partida? A gente elegeu dimensões de estudo. Dimensões de estudo. Uma primeira dimensão é a dimensão ambiental. E eu falo que ela é a primeira, não porque ela foi escolhida antes, mas é porque ela foi a mais importante. Ela foi a mais importante. Ela é a que tem a capacidade de cara em viabilizar qualquer traçado. O nosso código florestal e nossas leis ambientais, eu acho que são as mais exigentes do mundo. Então, evidentemente que a gente tem que levar isso em consideração de cara. Então, nós tínhamos uma dimensão socioambiental. Tínhamos uma outra com a dimensão mercadológica, que é onde que estão as áreas produtivas dos estados. Nós tínhamos uma outra que é a dimensão física, uma outra que era a dimensão logística e outra que era a dimensão socioeconômica. Essas 5, na nossa opinião, davam o testemunho do que a gente precisava considerar para fazer uma rota viável. Então, qual foi o segundo passo? Em cada dimensão, nós criamos uma lista de variáveis. Por exemplo, o que é que importa nesses 3 estados? Nos 3 estados, para ser considerado do ponto de vista ambiental, importa você saber onde estão as terras indígenas, mas não só isso. É assim, a terra indígena e mais a sua área de influência. Importa saber onde estão os parques nacionais, municipais e estaduais. Importa saber onde estão as áreas quilombolas, onde estão a área de reserva particular do patrimônio nacional, a área de caverna, a área de vegetação nativa de floresta atlântica. Em suma, elegemos 11, só para você ter uma ideia. Só que qual era a dificuldade que a gente precisava ter? O elemento geoespacializado das 11 nos 3 estados. Então, eu estou falando isso a você porque é extremo. Se tem alguém da esfera pública nos ouvindo, até assistindo, a fonte de dado pública ela é importante. Ela é extremamente importante. Super, né? Super importante. Então, a gente só foi capaz, inclusive, de fazer o estudo porque tinha IBGE, Ministério do Meio Ambiente, que oferecia dados para a gente. Se não tivéssemos esses dados para os 3 estados, era impossível fazer. Era impossível fazer. Então, assim, nós tivemos as dimensões de estudo, elegemos as variáveis para cada dimensão, aquelas que são as mais importantes, que seriam as mais importantes. E o terceiro passo foi orar a Deus e pedir que cada variável dessa tenha um dado público disponível, porque se não tiver, e por nossa sorte, não sei, por nossa sorte, pela competência aí das pessoas que publicaram isso, conseguimos pegar 35 variáveis, Olha. e mapeá-las a todas, assim. Então tivemos essas variáveis mapeadas para os 3 estados. Isso na soma daquelas 5 dimensões, 35. Isso, exatamente. Olha. Então, a área plantada de soja, a área plantada de milho, ferrovias concorrentes, malha rodoviária, tudo. Mapeamos tudo. Só que a pergunta era o seguinte, nós tínhamos do lado, você sabe, né, André, que sempre em projeto você tem uma dimensão lá na linha base que se chama prazo. Você tem escopo, custo e prazo. Esse prazo aí você não pode esquecer, não. Para vocês também? Não acredito. Né? Eu achei que era só comigo. Pra gente também. E o prazo era 4 meses. Então, assim, 4 meses? 4 meses para 1.500 quilômetros.
para que a gente desse o melhor traçado possível. Só que não é só você dar o melhor traçado possível, é você justificá-lo perante as partes interessadas. Só que você imagina, até pelo parte do estudo, a quantidade de partes interessadas. Só de prefeitura, só de município que a gente passa, dá mais ou menos 50. Então não preciso falar muito. Então, assim, nós temos que provar de maneira objetiva que isso seria a melhor rota possível e explicar o porquê. E você vai explicar o porquê do ponto de vista ambiental, assim como você tem que explicar do ponto de vista econômico, do ponto de vista logístico e etc. O desafio era esse, André. O desafio estava posto, era esse. Nós pegamos todas as variáveis e a pergunta é como que a gente agora vai processar isso? A gente vai processar por dimensões específicas e chamar cada especialista para opinar? Mas a gente tem que relacionar isso aqui. Se não relacionar isso daqui, como é que vai ser? Imagine, a quantidade de informações. Tem as duas pontas, né? Primeiro, a quantidade de informações que você tem que colocar para dentro do modelo. Isso. E depois, pelo fato de você estar usando o modelo, a quantidade de informações que é possível extrair do modelo. Então, se você trabalhar só na quantidade, você vira aquele famoso bando de dados e você não se acha em lugar nenhum. Sua colocação é perfeita. Se você me perguntasse assim, Tiago, de todo esse processo, o que é o mais importante? Eu não te falaria que é a quantidade de dados, até mesmo a qualidade do dado. Eu não te falaria isso. Eu te falaria assim, o porquê do dado e como que você vai interpretar. Isso é tudo. Olha, isso é legal. Tudo, isso é tudo. Então, veja, nós tínhamos isso tudo na mesa. A gente se perguntava como que a gente vai fazer isso não só com 4 meses, mas com qualidade. E apareceu o machine learning. Olha, se a gente aplicasse uma inteligência artificial, de que maneira? O outro prazo era assim, existe alguma teoria que possa relacionar variáveis? Tem. A teoria AHP, que é você elaborar uma matriz de confusão hierárquica e relacionar variáveis. Só que essas variáveis, no caso, a gente teria que transformar em conceito. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo. A gente tem lá a topografia dos 3 estados inteiros. Então, isso eu ia te perguntar. Como é que você consegue uma topografia que pega 1.500 quilômetros de traçado de ferrovia? Nesse caso, a gente teve que fazer uso do material disponibilizado no Serviço Geológico Americano através da missão SRTM, que eu sei que muita gente pode olhar aquele dado topográfico e achar que ele não tem uma qualidade suficiente, mas para o projeto Greenfield, e para esse nível de análise nossa, ele foi muito, muito bom. Depois, a gente fez um voo em todo o traçado, mas claro, não nos três estados, mas só no traçado, com o buffer de 200 metros para cada lado. Fizemos o voo, fizemos a topografia inteira real e comparamos com o material anterior, e a precisão foi razoável. Eu acho que isso é uma informação até importante. Não é que ele não é utilizável, assim, ele é utilizável dependendo da premissa do estudo. É um projeto executivo? É claro que não, mas um projeto desse gênero, anteprojeto, um estudo de viabilidade de 3 estados inteiros, ele foi muito bom. Só que veja, André, a gente tinha esse dado na mão. A gente ia fazer uso dele de que maneira? A gente tinha que fazer uma inteligência nossa. Então, nós dividimos em categorias, por exemplo. Veja, tínhamos 35 variáveis. Estou falando de uma, que é a topografia, né? Então, a gente fez uma classificação. Então, sei lá, até em Embrapa tem uma, mas, por exemplo, se for uma declividade aqui e até 3% e tal, vamos considerar que a área é plana. Se for de 3 a 8%, vamos considerar que ela é uma área ondulada. E assim nós fomos fazendo. E o que é que significa uma área plana para ferrovia? O que é que significa uma área escarpada para ferrovia? A gente transformou aquilo que era dado topográfico, ou seja, a cota, num conceito que virou de forma espacial uma nota. Então, por exemplo, essa área aqui é plana. Se é plana, ela vale, por exemplo, a nota 9. Não é tão simples assim, tá? Mas só para simplificar. Sim. Vale aqui a nota 9, a nota 10. Se for assim, plano zero, é nota 10. Se for uma área ali plana, é 9. Se for uma área ondulada, poxa, aí vai para um 6. Se for escarpada, vai para 2. Mas então a gente pegava cada pixel, rasterizávamos cada variável através de um critério objetivo. Isso virava um mapa de calor com nota. Isso é que é o importante. Então nós tínhamos um mapa de calor do ponto de vista topográfico de onde era possível passar o melhor traçado possível. Só que isso não servia muito porque nós tínhamos outras 34 variáveis para processar. Então a gente fez esse trabalho, talvez tenha sido o maior trabalho, que foi fazer uma análise de critério para cada uma. Para você ter uma ideia, a gente teve que pegar todas as classificações geológicas
de cada formação e debater criticamente a formação tal, esse litossolo não sei o que, ele presta, não presta, é bom, não é? Então dávamos uma classificação, critério objetivo e transformávamos em nota. Em seguida, nós fizemos o quê? Em cada dimensão, a gente estabeleceu um peso para cada variável, porque nem todas tinham o mesmo peso, né? Exemplo, a área de terra indígena, quilombola, veja bem, eu vou até tomar um cuidado, não é que ela é mais importante, é que assim, para o estudo de viabilidade para a ferrovia e para essa área, ela tem muito mais peso que, por exemplo, o assentamento rural. Por quê? Sim, porque ela cria mais restrição de você atravessar. É crime, você não pode passar. Então ali a nota 0. Mas na área de assentamento pode passar. Não é interessante que passe, mas não é impossível também. Então, esse tipo de coisa. Depois que a gente fez uma ponderação para cada variável, a gente fez a dimensão para a dimensão. E aí, André, que é a parte importante, que é você, antes de você criar o seu traçado, você colocar os especialistas na mesa e dizer quem vale mais. Vale mais o meio ambiente, vale mais o aspecto econômico, e vamos antecipar o debate. Não vamos criar um traçado, porque o método tradicional é assim. Você constrói um traçado, ouvindo várias opiniões, depois esse traçado é submetido a uma depuração crítica de cada disciplina. E se a gente antecipar, até pelo prazo, né? Vamos chamar antes, vamos ver antes umas partes interessadas, quem vale mais, quem pesa mais aqui. Fizemos isso, estabelecemos que a dimensão socioambiental é a mais importante, seguida da dimensão física, que tem mais a ver com CAPEX, e assim por diante. Com isso tudo, a gente tinha uma relação de dimensões de variáveis rasterizado através de um processo de combinação linear ponderada, envolvendo as partes interessadas, e nós tínhamos a chamada superfície de atrito. Ou seja, nós tínhamos uma espécie de mapa de calor mostrando onde que o traçado era mais viável. Assim, não é que ele era mais viável passar, é assim, segundo essa inteligência, ofereciam as áreas que, se você estudar um traçado ali, é mais interessante do que outras áreas. Porque o trabalho de engenharia, assim, ele nunca vai ser dispensável por qualquer inteligência que se crie. Esse é que é importante. Não é que a gente disse o traçado tem que sair do ponto A para o ponto B, não. Fizemos um estudo e mostramos, olha, é melhor estudar essa área aqui. Foi isso basicamente que foi feito. Esse processo de machine learning, feito no ArcGIS, ele foi muito importante, porque foi um processo de aprendizado mesmo de máquina. Então, com os dados lá processados com um algoritmo criado, você mudava ou reponderava, fazia uma série de análises e a máquina ela ia mostrando certa inteligência. Ela ia mostrando, foi feito isso mais de 100 vezes, assim. Ia regulando o mapa de calor, mostrando as áreas mais interessantes, as menos interessantes. O resultado disso, só para dar um fechamento assim, né? É que, depois desse processo inteiro, nós tínhamos um modelo ali criado objetivo, porque as partes interessadas se sentiram participantes do processo, elas opinaram ali. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com um algoritmo criado, você pode construir cenários. Então, poderia ser que o André dissesse assim, Thiago, tem como a gente pesar a mão do ponto de vista do CAPEX? Eu quero saber o seguinte, se fosse só levando em consideração o CAPEX, como é que fica essa área? 2, 3 comandos, dá um play. Não, vamos agora esquecer isso daí. Vamos levar em consideração a dimensão mercadológica. Quero saber se a gente está perto ou não está da área de soja, milho, proteína animal. Ok, peraí. Mexe em 2, 3 botões e aparece lá o mapa de calor. Isso é que é interessante. Não é que ficou um mapa final estático. Não, você pode brincar com o modelo. E eu acho que a inteligência artificial, o bacana dela, é claro que tem vários níveis. A gente vai chegar até no Deep Learning, que é a grande revolução que está aí, enfim. Mas ali você pode começar a brincar com uma coisa, sabe? Você consegue colocar para frente e para trás. Você consegue diminuir o esforço operacional. Isso é muito, muito, muito importante. Enfim, foi um pouco isso. O resultado final é que a nossa área de estudo para implementar a ferrovia caiu para 5%. Então a gente pegou 3 estados. Imagina a área em quilômetros quadrados de 3 estados. Então você pega essa área de 3 estados, diminui para mais ou menos 5% dos melhores pontos possíveis e estuda o traçado nesses 5%. E aí, é claro, a segunda etapa disso é o trabalho normal, que todo engenheiro que vai fazer um projeto de ferrovia vai ter que ter. Debater o grade, curva de transição, fazer toda a geometria da linha, fazer a simulação operacional, debater ponto a ponto, visitar o trecho, ir lá, fomos em vários locais, visitar lá o vale, que parece um colúvio ali, em todo lugar. Então isso é um processo a posteriori. Mas ele tem uma qualificação anterior.
E esse é que é o ponto. Essa qualificação anterior vem esse machine learning, essa capacidade que a máquina teve de processar esses 100 gigas de dados, que foi basicamente isso, 100 gigas de dados, através de uma análise hierárquica, a gente conseguiu ter um mapa de calor que integrava isso tudo. A gente estudou em cima desse mapa de calor, em seguida fizemos todo o trabalho de engenharia de maneira focal, de maneira assim, onde que é mais viável. E aí foi todo o projeto. Isso aí foi só uma parte, isso foi os tais dos 4 meses. Aí teve mais 1 ano e meio para frente, né? Olha só que interessante, Thiago, os pontos que você está trazendo e como a gente pode ver os ganhos quase que quantificando aqui num papo muito rápido. Essa questão particularmente que você falou dos cenários, eu imagino só 30 anos atrás, você chegar e pedir, vamos simular agora um cenário pensando só no CAPEX, vamos simular agora pensando só chegar em mais perto dos centros de carga. Era um trabalho manual, 100% manual. Você pega, enrola ali as tuas pranchas e você começa praticamente de novo. Com eu certeza. lembro até tinha uma charge, um quadrinho antigo, assim, de rede PET CPM, que o cara tava lá com aquela parede, tipo os antigos projetos da Boeing, que tem algumas fotos clássicas, assim, pegando paredes e paredes com a rede PET para construir um avião, e aí o cara chega e diz, tive uma ideia, vamos mudar o escopo aqui, e o sujeito queria matar ele, porque tinha que fazer tudo na mão de novo. Olha só o ganho que você tem, a maneira com que você consegue cruzar informações mais focadas, que vão estar mais alinhadas com aquilo que você precisa, ou seja, informação de qualidade mesmo. Cara, eu quero ver isso aqui agora. Né? Com e certeza. O modelo estando pronto é mexer com variável. É tão simples quanto isso, né? Você veja, né, André, eu acho que isso que você falou é muito importante porque o que você está dizendo poderia ser sintetizado antes pela dificuldade operacional de se produzir. Essa dificuldade ditava o estudo. Eu não estou querendo desmerecer o que foi feito ao passado. Eu estou dizendo assim, um fator importante no projeto era a dificuldade operacional de fazê-lo. O problema só que eu vejo, só sendo assim um pouco crítico assim, é que talvez a gente está num tempo que a capacidade operacional aumentou muito e eu tenho a impressão que o tempo de fazer o projeto diminuiu muito também. Pois é. Eu acho que isso é um tema, talvez não fosse bom diminuir tanto também, né? A gente aproveitar esse ganho para pensar mais o projeto em si, sabe? Exato. Enfim. Essa é uma crítica constante que eu faço aqui no canal. Quem acompanha desde o começo está até um pouco cansado de ouvir, mas é a realidade que todo mundo passa também. As equipes estão cada vez mais enxutas, os prazos cada vez mais curtos, sendo que a gente tem problemas, às vezes, cada vez mais complexos. Então, como você está dizendo, vamos aproveitar... mas não tem que ter ganho de produtividade com o uso da tecnologia? Claro que tem. Então, vamos aproveitar, de fato, um ganho de produtividade e também de qualidade para a gente acelerar o trabalho que a máquina faz e poder fazer aquilo que você mesmo trouxe. O engenheiro vai continuar sendo indispensável, ele vai continuar pensando no que pode ser melhor e usando a tecnologia para apoiar ele e não para substituir. E aí a gente vai apertando os projetos de forma tal que a qualidade naturalmente vai caindo. E isso a gente vê em todos os ramos, infelizmente. Né? E eu acho, André, que uma noção boa para não permitir mais isso assim era o seguinte: quando a gente pensa num ativo mesmo, onde é que está o dinheiro do ativo? Você sabe que boa parte dele está no OPEX. Está no OPEX, é o que está boa parte dele. Normalmente o projeto é o menor que tem. Assim, o projeto é um dinheiro pequenininho, o CAPEX é um dinheiro maior e o OPEX é maior ainda. E acaba que a atenção em projetos ela é desviada para isso, entendeu? Como é pouco dinheiro, talvez. A minha opinião é, quem é que dita o OPEX? Não, quem dita o OPEX é uma parte é o CAPEX, mas muito é o projeto. É o projeto. No momento que a gente disse que aquela linha que ia passar ali no projeto, não há o que você faça mais. A licença ambiental está programada para passar ali, tá tudo ali. A gente pensa assim, poxa, eu olhando para o OPEX, se eu tivesse um zelo no projeto é que é o mais importante, se tivesse só esse pensamento, já era uma evolução grande, sabia? Sinceramente. E a gente aborda muito aqui no canal a parte de indústrias de processo, e a gente vê tanto no desenvolvimento dos projetos, o projeto conceitual sendo atropelado, porque a ânsia da empresa é entrar logo na execução, e como você falou, a performance do ativo e o valor que ele vai criar no longo prazo para a empresa estão todos no início do ciclo, que é negligenciado, o pessoal pensa assim, o projeto conceitual eu faço junto com o básico.
Uhum. E aí o que a gente vê na prática? Plantas e mais plantas novas operando que nunca vão chegar à sua capacidade nominal. Isso é um problema de Com engenharia certeza. de início do ciclo, é lá do conceitual, né, Uhum. que você vai carregar para o Com resto da vida do certeza. ativo. Então, um ótimo ponto que você trouxe, a gente precisa de fato usar o máximo da tecnologia para nos ajudar, mas a gente não pode fazer com que isso vire mais uma desculpa para a gente enxugar os ciclos de projeto, porque aí de fato a gente perde o valor da engenharia. Com Aquilo certeza, que a gente André. poderia fazer para otimizar, a gente Uhum. perde muito. Eu já contei, acho que aqui no canal, um caso de um projeto que eu visitei que estava quase em fase final de conclusão, na parte de construção e montagem, conversando com um gerente de construção muito experiente, que já tinha passado por vários megaprojetos, e a gente discutindo algumas coisas simples, assim, de modularização, de acesso, em que ele não teve a menor condição de participar. Quando ele recebeu o projeto já estava quase que no final do detalhado. Chegaram para ele e falaram, implanta. E aí tudo aquilo que poderia ser otimizado não foi, e eram medidas simples dentro da engenharia, para que você pudesse modularizar um pouco da construção, acelerar o tempo de ciclo, reduzir a montagem em campo. E o que ficou para mim mais curioso dessa história específica é que ele conseguiu que fosse modularizado o eletrocentro, que você trouxesse o eletrocentro pronto. Só que o eletrocentro ele foi colocado pela posição de projeto atrás do prédio. E aí ele não tinha Uhum. acesso para colocar o eletrocentro. Quer dizer, a única parte que conseguiu ser modularizada no projeto ficava no pior lugar possível para você colocar, é uma coisa relativamente simples. Então, é o que você está dizendo aqui, o quanto a gente agrega de valor na engenharia se a gente tiver massa cinzenta no começo do Com processo, com certeza. condições de desenvolver um bom trabalho e não na pressão maluca que a gente Uhum. trabalha, né, nas últimas 2 décadas ou Com mais. Né? certeza. Se você quiser que eu ponha assim na minha cabeça em termos simples, eu falaria assim: a gente nunca foi tão capaz de diminuir o tempo de processar algo. A gente nunca foi tão capaz na história humana de processar algo tão rápido. É. Só que talvez, não sei, talvez a gente esteja num momento que a gente não respeita mais. Eu não estou falando nem as pessoas, mas os termos. Você falou, poxa, eu estou fazendo aqui um projeto conceitual. Vamos respeitar enquanto projeto conceitual. Vamos se apegar a palavras, sabe? Projeto básico. Pô, essa palavra para mim, assim, básica, é uma palavra tão clara, é uma palavra auto-evidente. Ela é uma palavra É. que não é para executar nada. É só o básico. E se apegar só às palavras, seria um passo, sabia? Assim, sinceramente. Tá aí já, como você falou, é autoexplicativo, né? É. E um outro problema que gera desse atropelo é que você acaba consumindo um tempo maior, as pessoas não computam isso e as empresas não mantêm históricos decentes desse tipo de alteração. Mas eu estou cansado de entrar em projetos que têm esse atropelo na fase de conceitual ou na fase de básico, e o projeto dentro daquela fase leva muito mais tempo do que a empresa tinha determinado e sai com a mesma baixa qualidade, porque você está sempre no retrabalho. Você faz dentro do tempo que está restrito, naturalmente a qualidade fica baixa, aí você não consegue avançar porque a qualidade está baixa, aí a empresa resolve retrabalhar o projeto e mudar o escopo, e aí dá mais um prazo extremamente curto para que a modificação seja feita, então ela nunca é completa. Então você está sempre estendendo o tempo e o trabalho, mesmo assim, sai com baixa qualidade pelo excesso de mudança, e as mudanças acontecem em grande parte porque o início do processo não foi bem feito. Objetivo, discussão de capacidade, de tecnologia, de posicionamento da planta, para depois você, eu falo bastante, né, você conseguindo proteger o projeto, ou seja, garantir o invólucro do projeto, proteger ele de mudanças desnecessárias, aí sim você desenvolve ali dentro itens mais detalhados que você precisa, mas primeiro, para chegar nesse ponto, tem que ter muitas discussões de conceito, como vocês mostraram, você mostrou aqui, de definir dimensões, definir as variáveis. Então, gente, não adianta a gente sair atropelando, tentando achar um traçado, se eu não estou definindo quais são os critérios básicos para sair com esse projeto. Né? Uhum. No fundo, André, eu falaria assim: esse machine learning, ele foi feito não para substituir a cabeça pensante, ele foi feito para dar tempo a ela. Senhora, eu vou te ajudar aqui, tá? Eu vou te dar uma base para tu pensar acima da base. Acho que a ideia é essa, É. no fundo, no fundo. E a capacidade, né? Porque a partir da hora que a base Sim. está bem estabelecida, como você falou, você pode brincar com as variáveis do jeito que você quiser. É isso aí, você E, também. e aí uma curiosidade, naturalmente, se eu estou
programando um algoritmo, colocando essas variáveis todas hierarquizadas para definir aquilo que é mais importante dentro de uma relação comparativa e dentro disso poder gerar lá os mapas de calor que você comentou. Como garantir numa extensão tão longa que aquilo que está aparecendo na tela para vocês, se você for no campo, é aquilo de fato que você vai encontrar? Ou seja, como garantir a consistência desse modelo versus a realidade? Porque eu imagino que deve ser uma preocupação, um prazo tão curto, tanta variável para tratar, poxa, maravilhoso, saiu ali na tua tela e tal, um mapa de calor, e daqui a pouco alguém vai lá naquela posição no campo, assim, não é nada disso, e aí parece que o trabalho cai por terra. Como é que foi isso? Excelente pergunta. Eu sei que existem modelos matemáticos, redundâncias, que poderia ser feito. Só que a gente não foi por esse caminho. Qual foi o nosso caminho? Foi 2 caminhos. O primeiro, sabe aquela ideia de a gente pegar os especialistas para dar o seu parecer no aspecto técnico? O que foi que nós fizemos? Nós processamos tudo e ao final do processamento nós ainda... Veja, nós tínhamos o mapa de calor integrando tudo, mas nós tínhamos ainda o dado primário, ou melhor, o dado secundário das trilhas variáveis. Então a gente pegou aqueles dados ali, pegou um especialista e fala, pronto, nós temos aqui o mapa de calor, vamos estudar essas áreas aqui. Agora vamos fazer uma análise específica da tua área, levando em consideração as variáveis da tua área. Aí o trabalho normal de engenharia. Esse foi o ponto 1. Mas ainda estávamos na fase de definição de um traçado, né? O ponto 2, que foi o ponto mais importante, é por isso que eu gosto de falar sobre esse estudo especialmente, é que ele não parou aqui. Se ele parasse aqui na definição do traçado lá, eu te digo que seria um resultado interessante de ser apresentado, mas a validação real, ainda não tínhamos. O outro 1 ano e meio do estudo foi de, olha só, análise geotécnica. Nós fizemos sondagem na ferrovia inteira, sísmica de refração, topografia em toda a extensão do traçado, visitas a campo, tudo que você pode imaginar de um trabalho de engenharia tradicional. E aí, quando começamos a fazer esse movimento, a pergunta era essa daí. Digo, rapaz, será que vai vir surpresa? Porque era importante para a gente, André, assim, a gente não validar o modelo teoricamente. Era importante a gente ir na realidade, na prática. Sim. Será que esse traçado na Serra do Mar, ele passa no melhor local possível? Vamos lá, então. Chegamos aí de helicóptero lá, inclusive. Então, assim, a gente buscou uma validação objetiva a posteriori, depois de mais 1 ano de trabalho de engenharia mesmo. Então, a validação veio daí. Eu sei que a gente poderia ter feito um esforço maior do ponto de vista mais teórico, de descobrir algumas variáveis em seguida, mas a gente achou mais importante isso, sabe? Assim, botar a bota, calçar a bota, assim, lá no campo e ver mesmo, assim, sabe? Vamos lá em Guaíra, vamos ver se essa ponta aqui se explica mesmo, vamos no campo, isso aqui é importante. Legal. Lembrei agora daquele meme que rolou esses tempos aí, tirando sarro do ChatGPT, que uma empresa colocou aquele mega banner no prédio, falou assim, ei, ChatGPT, quero ver você construir isso aqui, né? Então imagino vocês no campo lá, botando a bota no barro mesmo e olhando, dizendo, não, realmente, ó, estamos aqui, tem que ter o ser humano lá tem que ter, da área para poder ver que aquela é a melhor saída. Tem que ter. E aí, Selma André, isso que você acabou de perguntar, você sabe que toca no outro assunto, né? Eu vou colocar assim, ó, o título assim. Será que a inteligência artificial é inteligente? E aí, queria ouvir a tua opinião. Então, veja bem, eu queria logo falar assim, eu não sou especialista em inteligência artificial, não. Só que eu sou um ser humano qualquer que tem algumas opiniões, que lê um pouquinho, que tem algum estudo e tal. E eu tenho uma opinião a respeito. A gente tá na efervescência disso. Se você falar um pouquinho, entre aspas, contra, que não é falar contra, né? É você dar uma opinião a respeito especificamente, parece uma coisa meio esquisita. Deram esse nome aí, eu entendo, ele vai ser usado para sempre, mas se você quiser saber a minha resposta real, eu acho que não, velho. Eu acho que ela não é inteligente. E eu vou te explicar o porquê. Porque na minha cabeça, inteligência é a capacidade humana de captar a verdade. Quando o André chega e fala assim, ó, 2 mais 2 é 4, é diferente de eu colocar numa calculadora 2 mais 2 igual a 4. Você pode dizer que o resultado é o mesmo. Você pode dizer que tanto a tua afirmativa quanto a dela é certa, mas você diz que é verdadeira. Em primeiro lugar, você é o autor, você crê naquilo, você capta aquilo ali e tu tem uma responsabilidade moral daquilo que tu acha que é verdade. E uma operação não tem. Então, se fosse assim, ó, raciocínio artificial, pensamento artificial, imaginação artificial, para mim tem nexo. Mas inteligência
Eu acho que não. E esse negócio da palavra importa, cara. Importa. Importa. Porque daqui a pouco ninguém vai conseguir diferenciar mais, por exemplo, a inteligência humana da inteligência artificial. O nome é o mesmo. E outra, aquela outra lá, a capacidade de processamento é 10 mil vezes maior. É assim, infinitamente maior. Então, ela é infinitamente mais inteligente que o ser humano. Eu acho que não. Porque, em primeiro lugar, ela não fala a palavra eu, ela não tem uma responsabilidade. Assim, ela não é autora. Todo livro que você lê tem um autor. Esse autor é uma pessoa que teve aquela primeira intelecção. E você veja, a gente não faz mais do que refazer a intelecção do cara. Sei lá, Dostoiévski escreveu lá Crime e Castigo. Aí você pega e lê. O que você está fazendo no fundo? É refazendo a experiência que o cara teve quando escreveu aquilo ali. Esse processo é diferente de você pegar todos os livros do mundo, pedir para o computador aprender, ele aprender e dar a opinião dele. Ele não fez aquela experiência, ele operou os dados. Eu sei que o resultado pode ser a mesma coisa, pode ser certo, mas não é porque é certo que é inteligente. Essa é a minha única opinião. Assim, mas assim, eu também sei que vai ter gente do outro lado falando que é uma coisa meio absurda que eu estou falando. Você veja, eu estava lendo aqui um livro que falava da descoberta da alicina. Assim, tinha uma bactéria específica lá. E o pessoal do MIT não estava descobrindo um antibiótico que funcionava para aquela bactéria específica. Que foi que fizeram, André? Reuniram tudo que se conhecia de bioquímica, de antibiótico no mundo e colocaram lá. Colocaram inteligência artificial. Ela passou um tempo infinitamente melhor que o tempo humano de aprender aquilo ali. Se é que o ser humano é capaz de aprender aquilo tudo, né? E ela descobriu um antibiótico que funcionava. Ela não só descobriu, veja o que eu vou dizer, um antibiótico que funcionava, como a gente ainda, eu não sei se hoje, mas no momento que o cara escreveu o livro, não se tinha naquela época uma explicação humana para o resultado. A gente não conseguia dizer como que aquilo funcionava, como que aquele antibiótico funcionava, porque pelas teses que nós tínhamos, não explicava. Então, quer dizer, ela foi capaz de arrumar uma outra explicação. Então, automaticamente, quando você vê uma coisa dessa, você diz assim, não, Tiago, você está ficando maluco. Não é que ela não é que ela não é inteligente, ela é mais do que nós. Eu acho que ainda assim não é. Ela pode pensar mais rápido, ela pode ser mais capaz de um montão de coisas. Logicamente mais capaz, processar 1000 vezes mais, mas inteligente não. Porque ela não é autora das próprias ideias, entende? Ela não é autora das próprias ideias. Ela está transformando aquilo que foi imputado de alguma forma, né? Com certeza. Legal. Você acha, dentro desse exercício que vocês fizeram, e eu imagino como deve ter sido difícil a ponderação dos critérios ali, das variáveis, porque como você colocar peso em opiniões, por mais que a gente consiga construir matrizes complexas de comparação entre variáveis, mas você chegar lá e dar o número, se numa análise de risco dizer se o risco é baixo, médio ou alto já é um inferno, imagine, né, para 35 variáveis de vários tipos. Teve algum ponto que vocês não conseguiram resolver com a tecnologia, que você fala assim, puxa, isso aqui eu não vou conseguir modelar? Ou não, vocês conseguiram, dentro do escopo do estudo, olha, levou um tempo, mas a gente conseguiu chegar até num acordo entre os próprios especialistas. O que deu mais trabalho para vocês ali? Tá, eu diria duas coisas. A primeira é que você reunir especialistas de áreas diferentes para chegar num acordo é muito difícil. Eu vou te falar o porquê. Naturalmente, o processo científico é um processo de recortar a realidade em várias áreas, não é? Se você dizer assim, há algum estudo do André, eu consigo estudá-lo? Eu dizer, não. Eu consigo pegar assim, quimicamente estudar, fisicamente estudar, biologicamente. Então você vai recortando em vários pedacinhos e aquele objeto funda aquela ciência especificamente. Só que a realidade ela existe de maneira concreta, não é? Ela não é repartida. Olha onde que eu quero chegar. Leva muito tempo para você pegar e ter uma certa formação numa área de ciência específica. Leva um tempo. Só que, qual é que é o problema? É que quando você fez isso, você é muito capaz naquela área, só que você, de algum modo, se você não tiver uma visão mais integrativa de tudo, você acaba se especializando naquilo ali e aquilo vira o seu mundo. E aí você tem uma certa dificuldade de olhar o valor daquela outra ciência, entende? E assim por diante. Então, quando você junta todo mundo de especialidades diferentes, você tem que promover um debate fundado, na minha opinião,
no escopo do trabalho. No escopo do trabalho, percebe? E assim, André, isso aí é aquela coisa do gestor. Nunca a gente vai escapar de resolver conflitos, sabe? Nunca vai escapar. É chamar o cara e dizer, olha, por que a dimensão aqui ambiental é mais importante? A gente tem que explicar racionalmente o porquê. Ou não é. Então vamos lá debater. O que é mais importante? O estudo não ficar atrativo ou a gente cometer um crime ambiental? Não pode cometer. Então pronto. Então você já concorda comigo daí? Pronto. Vamos partir desse princípio, tá certo? Que aqui tem essa variável tem uma finalidade assim, de verificar se aquilo gera um crime ambiental ou não. Você concorda que isso é mais importante? Concordo, pronto. Vamos lá para o segundo passo. O segundo passo é assim. Essa dimensão ambiental aqui, essa variável, ela pode viabilizar o estudo para ninguém nem querer estudar. Assim, ela pode gerar um não definitivo, tipo, ela exige que você faça como foi feito na Ferrogrão, né? Que você faça um projeto de lei, descaracterize uma área, uma terra indígena, coisa assim. Olha, você quer enfrentar o risco de fazer uma coisa dessa? Eu não recomendo, não. Não quero, não. Pronto, então a gente concorda. Percebe? É assim. É a construção, devagarinho, ponto a ponto. Isso aí você não vai escapar nunca, sabe? Eu acho que isso é o mais difícil. Eu acho que isso é o mais difícil. Sim. Sem dúvida nenhuma. E o segundo ponto que eu te falaria é, se a gente tivesse mais capacidade de processamento mais tempo, conseguiríamos refinar mais e mais o dado. Sabe aquele brainstorm de transformar aquilo que ainda é uma dimensão em variável e a variável em critério? Talvez a gente pudesse gastar mais tempo nisso, entendeu? Debater um pouco mais. Eu vou te dar aqui um exemplo. Deixa eu dar aqui um exemplo. Imagina, a gente fez uma classificação geológica das áreas. Mas será que a gente não conseguiria fazer uma variável específica de susceptibilidade a processos erosivos? Não assim o dado secundário de geologia, mas a gente estudar a chance que tem em várias áreas mais escarpadas de deslizamento, erosão. Poderia ser um mapa interessante de construir. Sim. A gente até chegou a construir esse mapa depois, mas ele não foi uma variável imputada na dimensão física. Quer dizer, você sabe que é um negócio que não para mais, né? A gente aqui junto poderíamos pensar uma série de variáveis que importam para a passagem de uma via férrea, sabe? Enfim. Aí talvez venha uma segunda dificuldade, né? Você tem a facilidade de trabalhar muitas variáveis dentro do modelo ao mesmo tempo, mas também isso pode gerar uma dificuldade assim, que horas que eu paro? Porque se eu ficar botando critério, daqui a pouco, num determinado momento do cruzamento, ele não vai conseguir chegar a nenhuma área que seja boa na grande maioria. Eles começam a ser excludentes e aí eu começo a perder inteligência no modelo pelo excesso de variáveis, porque elas vão ser conflitantes. Não porque tem mais dado, mas porque elas vão começar a entrar em conflito. Exatamente. Não é a quantidade que explica a qualidade. E aí a pergunta é, poxa, por que 35 e não 30? E não 47? E não 31? Por quê? Porque naquele momento, junto com os especialistas, que a gente construiu isso juntos, a gente achou que aquelas 35 davam testemunho da realidade daqueles 3 estados. Para você ter uma passagem ferroviária ali razoavelmente hierarquizada. A gente achou que as 35 davam esse testemunho, e mais, que elas não conflitavam a ponto de serem excludentes. Mais ou menos isso. E como que a gente testou isso? Fazendo cenários, fazendo 1 ano e meio de trabalho depois de engenharia específica, fazendo uma série de coisas, sabe? O processo foi bastante longo. Legal, excelente. Tiago, muito interessante ver, como eu falei desde o início, a aplicação da tecnologia, como ela vem crescendo dentro da engenharia a passos largos. Como é que você, com base não só nessa experiência, mas toda a tua trajetória dentro de infraestrutura e acompanhando essas mudanças no mercado da engenharia, como é que você acha que a inteligência artificial vai evoluir dentro da engenharia nos próximos anos, assim, em termos de potencial de uso ou iniciativas que você vê que possam dar frutos como essa? O que passa na tua cabeça em relação a esse tema, pensando no nosso mercado da engenharia? Maravilha. Eu vou falar da seguinte maneira. Você sabe que, se você for parar para pensar direitinho o que é um livro, veja bem o que eu vou dizer, o que é um livro, ele no fundo é uma memória artificial.
Como Dostoiévski não pode vir aqui me contar nada da história dele, ele escreveu um livro. Só que ele escreveu com uma certa arte no meio, um certo talento. Eu consigo ler e reproduzir aquilo ali. Quanto mais fiel ele é àquela intelecção, mais eu consigo ler e me transportar para lá. Mas isso é uma memória artificial. Memória artificial. Isso foi uma revolução cognitiva da história humana sem precedentes. A invenção do livro. É um negócio sem precedentes. Não dá nem para explicar o tamanho disso. Eu tenho a impressão, sem querer ser hiperbólico, André, que a gente está passando por outra. Que a gente, assim, não é que a gente tem mais um super processamento de dados. O computador é mais ou menos isso daí. É um super processamento de dados. A inteligência artificial, apesar do meu protesto do nome, mas eu vou chamar assim, a inteligência artificial, ela é capaz de reconhecer padrões, de guardar esses padrões e devolver algum resultado com base nisso. Só que é o seguinte, essa entrada de dados, você veja, tem até um termo que é o AGI, que assim, é quando o pessoal acha assim, que a inteligência artificial vai sair da base dela fraca, inteligência artificial fraca para forte, que assim, ela vai chegar no nível humano, ela vai passar o nível humano, ela vai ser muito mais capaz, ela vai ser capaz de absorver uma imensidão de dados, ela vai conseguir emular uma série de coisas. Eu vou dar aqui um exemplo. Ela pode ser capaz de emular um escritor. Imagina, você lê um livro e eu não consigo ver se esse livro foi aquele escritor que escreveu ou se foi um computador. Isso é uma coisa incrível. Então, assim, qual é que é o meu ponto? É que eu acho que ninguém hoje consegue dizer onde é que isso vai parar. Então, eu não conseguiria aqui te falar, por exemplo, onde que vai parar a inteligência artificial na infraestrutura. Eu não sei onde isso vai parar. Eu acho que se eu desse uma resposta hoje, daqui a 5 anos, talvez menos, numa próxima conversa, a gente disse, Tiago, tua resposta foi muito aquém. Olha onde é que nós estamos. Mas uma coisa, André, que eu posso te falar é o seguinte. Eu acho que com toda a tecnologia e avanço que é feito na história humana, acho que a gente não pode se perder no encantamento. Eu acho que esse aqui é o meu ponto. É um negócio tão encantador, tão absurdamente extraordinário, que a gente fica tão encantado com isso que não percebe o lado negativo da coisa, ou o lado talvez crítico da coisa, ou o lado regulatório, o lado assim, sabe, que se a gente não tomar cuidado com isso aqui, isso pode, talvez não prejudicar seja o termo, mas pode causar um dano que a gente ainda não sabe nem se é um dano. Assim, naquilo que você não sabe, a prudência é a melhor coisa do mundo. Eu não sei, portanto eu vou ser prudente. Eu não vou investir tudo aqui, entendeu? Então, na minha opinião, a inteligência artificial vai dominar o mercado como já tem dominado. Eu já li artigos falando o seguinte: qualquer empresa, de qualquer área, basicamente, se não for uma empresa voltada à inovação, se não tiver no... Sabe que você tem assim, cada empresa uma coisa chamada... Tem a missão, mas tem uma coisa chamada valores. Valores empresariais, os valores da empresa. Se nas empresas modernas, contemporâneas, na verdade, não tiver um valor de inovação, elas vão se perder. Quer dizer, uma empresa que tem como inovação o centro do seu negócio, se não for assim, ela vai se perder no mercado. Então, eu acho que muito dessa inovação que se pensa assim, eu acho que tem a ver com inteligência artificial. Ela vai dominar o mercado de verdade. Ela já está dominando. Isso é uma coisa imprevisível. Vamos só tomar um cuidado com ela, utilizar ela para o benefício. Um deles é o que a gente estava falando hoje, inclusive. Vamos utilizar essa capacidade de processamento, de inteligência para você ter uma base de estudo mais confiável e não reduzir necessariamente o tempo do projeto, mas aumentar o tempo de discussão do conceito do projeto. Pronto, é uma boa ideia. E assim vai. Exato. Muito bom. Um outro ponto que eu lembrei aqui, que você trouxe no começo, e é uma curiosidade que eu tenho, porque eu já ouvi pontos conflitantes de tanto para um lado quanto para o outro. Que o BIM entrou na engenharia e hoje é o padrão de projetos, não vamos discutir aqui se está sendo bem feito ou não, bem utilizado, mas já você dificilmente encontra novos contratos para projetos um pouco maiores ou mais complexos que já não nasçam em BIM. Certeza. Mas já ouvi falar, em alguns casos, de que, poxa, para a infraestrutura ainda é uma barreira muito grande, não só pela aquisição de dados, mas que pelo fato do trabalho que dá para você modelar uma obra linear, isso não traria um benefício tão grande comparado com os métodos 2D que a gente já conhece há muito tempo. Qual que é a tua opinião a respeito, você que tem trabalhado especificamente com projeto de infraestrutura, da questão do uso do BIM para esse tipo de projeto linear? Em primeiro lugar, a diferença que eu acho entre edificações e infraestrutura no uso do BIM, edificações, por maior que seja, a gente poderia dizer que ela está num ponto lá específico. Quando seja um hospital, uma coisa grande,
Você está ali no Revit, tem vários softwares que você consegue, de algum modo, criar um modelo federado na plataforma única. O problema da infraestrutura é que ela pode ser assim, ó, 1.500 quilômetros de ferrovia. Então você tem que ser capaz de modelar o BIM para 1.500 quilômetros. Tudo bem, o cara que está olhando vai dizer assim, não, Thiago, mas não existe um projeto em BIM de 1.500. Pois é, não tem. Mas tem talvez de 30, talvez de 40. Mesmo esse de 30, para você fazer, é complicado. A minha opinião, a tecnologia vai chegar um momento que a gente vai ter tecnologia de modelagem disponível para isso. Hoje nós temos várias. Essas várias que nós temos permitem fazer um modelo BIM da infraestrutura sim. Só que, assim, André, a gente está no começo. Permite com 1.000 dificuldades, permite mais a disciplina lá específica. Eu vou dar aqui um exemplo. Você pegar 30 km de via, modelar primeira, segunda e terceira, mais drenagem superficial, drenagem profunda, pavimento, sinalização, placa, pórtico, defesa e mais uma série de coisas ali, tudo junto. Isso gera um tempo muito grande, isso é muito complicado de fazer. Tem algumas coisas que não são feitas. E por o tempo ser longo, o que é que o pessoal faz? E você sabe que dependendo do projeto você tem uma série de etapas, né? Você tem que certificar o projeto, acreditar o projeto, aprovar o conceito. Então, se o tempo é muito longo, o que é que se faz? Deixa o BIM para o final. Aí ele perde muito do seu valor. Não, é muito complicado. Não, então vamos fazer o 2D, aprovar tudo, depois a gente chega lá. Eu acho que vai chegar um momento, não tão longe, que vai ser possível fazer. Por enquanto temos uma dificuldade grande. Na TPF, por exemplo, a gente tem vários projetos de infraestrutura feitos em BIM, então é possível, Todas as disciplinas, é possível, O nosso desafio interno a gente tem que automatizar de modo que não só seja possível, mas seja compatível com aqueles prazos, com o objetivo do cliente. E talvez a pergunta principal é fazer o BIM para quê? Acho que é isso. Eu vou fazer aqui os 1.000 quilômetros em BIM. Aí eu pergunto assim, para quê? É só para acabar em BIM? É só para ter o 3D? Tem alguma outra coisa? Não, Thiago, isso aqui é o seguinte, aqui eu quero pegar esse modelo federado BIM e quero ser capaz de operar ele. Eu quero colocar dados de manutenção, eu quero fazer um modelo digital, assim, uma réplica, um digital twin. Mas você vai conseguir fazer isso de 1.000 quilômetros hoje? Entendeu? Então, assim, são essas perguntas que eu acho que devem guiar até mesmo a contratação, entendeu? Para o BIM não se perder como se fosse um fim em si mesmo. Ele paralelamente se entrega o projeto. Respondendo a isso e a tecnologia avançando um pouquinho, eu acho que a gente vai ter um equilíbrio bom no futuro. Hoje ainda, concordo com você, essa equação ainda não está boa, não. Legal, muito bom. Estamos na luta, André. Estamos na luta. Bacana. Thiago, eu sempre peço no final do episódio, pro convidado deixar dicas aqui para o nosso público, o pessoal que está nos ouvindo, que quer se desenvolver, seja na área de infraestrutura, seja na área de engenharia, seja na área de gestão de projetos. Né? Sempre peço dicas valiosas do nosso convidado para quem está nos ouvindo, quer buscar um pouco mais de conhecimento, se desenvolver na área. O que você deixa para o nosso público? Ô, André, eu vou dar minha opinião, um pouco polêmica também, tá certo? Assim, indicação que eu daria para o público. Gente, a opinião que eu tenho é o seguinte: vão para literatura e filosofia, para inclusive você ser melhor na sua área. Eu vou dizer o porquê. Porque todo conhecimento mais voltado ao lado profissional, ele tem uma finalidade, ele tem uma utilidade. Então, assim, eu vou aprender a mexer em Machine Learning para isso, eu vou aprender a mexer no Python para aquilo. Tudo isso daí você acha na internet recomendações demais sobre isso daí. Eu não estou dizendo que não são importantes, são extremamente importantes. Extremamente importantes. Mas eu acho que o mais importante ainda, ou aquilo que deveria ser talvez o essencial, é a nossa formação enquanto ser humano. E eu acho, André, que você só acha isso em 2 fontes. Filosofia, se bem que a moderna é mais complicada. Eu falaria assim, filosofia antiga. Eu falaria assim, filosofia antiga, Aristóteles, Platão, Sócrates. Essa aqui é a fonte real do conhecimento ali. E literatura, da melhor possível. Para você se formar enquanto pessoa, enquanto gente, enquanto um ser humano, entendeu? Para que o cara vai ler literatura? Para que o cara vai ler? Eu cito assim ele porque eu acho que do ponto de vista russo, assim, ele é o melhor de todos. Dostoiévski. Para quê? Para você ser uma pessoa melhor, cara. Para você ser capaz... Olha, eu não consegui viver um monte de guerra, eu não consegui viver um monte de coisa na vida. Mas se eu me dedicar um tempo para ler aquilo ali, eu vou conseguir me transportar para lá, entende? Então eu vou ter, assim, ao final de tudo, um horizonte de consciência maior. E eu tenho certeza que isso vai influenciar. Não é só você como pessoa, não. É no seu trabalho também.
é no seu trabalho também. E se você é um gestor, que para mim é o sinônimo de você é um resolvedor de conflito, isso passa a ser um elemento fundamental. Então a minha indicação é essa: Sócrates, Platão, Aristóteles e literatura da boa, de qualquer país. Olha que bacana, é inédito aqui no canal, isso que é legal, né? Porque como a gente tem falado desde o começo, você trouxe muito bem, são questões complementares, é formação para a vida e a gente tem que investir nessa empresa que somos nós, porque a gente fica, graças a Deus, conosco até o final. Então, poxa, o melhor investimento que tem é na gente mesmo, nas várias frentes. Muito legal, Thiago. Prazer contar contigo aqui no Capital Projects Podcast. Muito obrigado por conseguir um espacinho na sua agenda. Obrigado, André. É um prazer. Vou acompanhar os próximos, tá? E fico à sua disposição para uma próxima aí. Espero ter contribuído. Maravilha. Muito bacana. A gente tem muito assunto para frente aí. Que legal. Olha, pessoal, que papo rico, hein? Que bacana. Dá vontade de passar mais horas aqui conversando com o Thiago, como com todo convidado. Veja como o assunto estende e a gente vai entendendo melhor as dificuldades, os desafios que essa equipe passou nesse projeto e como isso pode se desdobrar para outras aplicações, inclusive para nós. Eu já estava pensando aqui nos meus projetos, poxa, o que será que dá para fazer parecido com o que eles fizeram lá? E envolve tanto a questão da tecnologia que avança tanto, como o Thiago trouxe muito, como integrar um time de especialistas, cada um super especializado na sua área, de pensar num projeto como um todo e ponderar ali, não, realmente esse critério aqui da outra disciplina, ele é mais relevante nesse caso do que um critério aqui da minha, como que você traz o melhor de cada área para dentro do projeto para chegar no melhor resultado. Então, um baita aprendizado, acho que para todos nós, valeu muito a pena explorar melhor esse case e tenho certeza que vocês devem ter curtido aí também. Não esqueçam de deixar o like aqui no canal, aquilo que eu sempre peço. Quem não é membro ainda do Capital Projects Podcast, quer se associar, contribuir mensalmente para que esse projeto continue. Sempre tem o link no Catarse aqui, do Catarse na descrição do episódio. Quem ainda não segue o canal lá no YouTube, interaja com as publicações, encaminhe esse episódio para aquele profissional, colega teu amigo que você sabe que vai gostar do conteúdo, porque assim a gente aumenta cada vez mais a nossa comunidade. Quero agradecer também ao Teams Ideas by Prosper, super apoiador aqui do canal, e eu espero vocês na semana que vem para mais um papo aqui no Capital Projects Podcast. Um grande abraço e até a próxima!